Bom dia, varões, tudo bem? A paz do Senhor. Meus amados, eu quero falar algo aqui a respeito do mundo espiritual, baseado no livro de Daniel, no capítulo 10, no versículo 13, a qual diz: Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Daniel 10, 13. Depois pega a sua Bíblia e leia com calma. O que é que eu entendo através deste capítulo e versículo? Que há entidades malignas, potestades, principados, demônios, que têm a capacidade de atrapalhar ou de impedir que as nossas orações sejam recebidas pelos anjos de Deus. Vou repetir: há demônios com a capacidade de impedir ou de atrapalhar que as nossas orações sejam impedidas de serem recebidas pelos anjos de Deus. Ainda ontem, ao dormir, eu fui visitado por algumas entidades, por demônios. Sim, fui visitado. Eu não queria viver o que eu vivo. Por isso que alguns me têm como um homem estranho. Mas se eu não fosse estranho, eu já teria caído. É algo muito terrível. São presenças demoníacas, amado. Não tem como explicar. É necessário passar. Você pode falar de cozinha com prioridade. Quem é cozinheiro? Você pode falar de uma máquina de produção, quem produz ou quem trabalha diariamente com ela. E sobre o mundo espiritual, só pode falar quem já viveu ou quem vive diariamente. É algo extremamente sobrenatural. Paulo fala no livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo 12, sobre principados, potestade, espírito das trevas que vive no mundo celeste. Eles vivem no mundo espiritual. Quando a gente lê aquele capítulo de Efésios 6, normalmente pensamos sobre os demônios que estão no corpo de uma outra pessoa. Mas aquele tipo de demônio que Paulo está falando são demônios que vivem no ar, que buscam uma brecha para entrar na nossa alma. O segredo é a mente. Os demônios querem a tua mente. O teu coração é a tua mente. Porque muitas das vezes um homem, quando está sozinho no quarto, repentinamente vê um desejo de se masturbar. Porque o homem, quando está muitas das vezes sozinho, vê a vontade de ver vídeos pornográficos ou coisas semelhantes. Repentinamente ele trai a esposa. Repentinamente ele vai ver vídeos pornográficos. Já parou para pensar? E de repente, quando ele conclui aquele ato, vem um arrependimento muito terrível. Deixa eu te explicar o que é que ocorre. A entidade, ele buscou uma brecha. Encontrou uma brecha. E durante um período, durante um tempo, ele entra na tua mente e te leva a fazer coisas absurdas. Mas lógico, você não é inocente. Você deu brechas, abriu brechas. Ele abrindo brecha, ele faz aquilo que quer. Aí você diz: mas irmão, eu sou crente. Que bobagem, isso não importa. Eu também sou crente, irmão. A minha rotina é de oração. Mas isso não impede que os demônios venham me atacar, como eu fui atacado ontem por demônios. É algo terrível. Eu peço a morte muitas das vezes. O que devemos fazer é se esforçar. É brindar a mente. Por isso Paulo, a respeito do capacete da salvação. O capacete tem como objetivo brindar a mente. A nossa mente. Então, se queremos vencer, devemos fechar todas as brechas, e se esforçar na oração, se esforçar com Deus. Eu volto a falar. Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. Deixa eu te explicar novamente, olha. Há guerras que é contra um espírito que está em outro corpo. Colocamos a mão e expulsamos. Isso é muito mais fácil. Basta ter uma vida de oração organizada. Mas no capítulo 6, no versículo 12, quando Paulo fala de principado, de espíritos do ar, ali são espíritos que buscam uma brecha para entrar na nossa mente. É no nosso corpo, não no corpo do irmão. Olha, você pode ter 5, 10, 15 anos de ministério, isso não importa, amado. Eu já vi mulheres praticamente idosas com o espírito de pombagira, tendo contato com homens praticamente com a metade da idade dela. Você me entende? Que são espíritos. Mas lógico, ela não é inocente. Ela abriu brecha. Abriu brecha e o demônio entra. Então feche as brechas. Se esforcem. Levem a sério a vida de oração. Levem a sério o mundo espiritual. Eu estou contando de longe aquilo que eu vivo. Ou aquilo que o mundo espiritual é. Porque há coisas que falamos e alguém entende e vê como fanatismo, como loucura. Não é. Eu até te entendo. Porque no passado eu já tive a mesma mentalidade. Mas leve a sério. Veja que Daniel orou durante 21 dias. E a oração, a resposta das suas orações não chegou. Por quê? Porque havia uma entidade em nível elevadíssimo impedindo que a oração dele fosse respondida. Então, tem demônios, castas,
com níveis elevados, que se Deus permitir, ele entra em nossa mente e ficamos loucos. Por que há tantos loucos correndo na rua? Você pode dar o remédio que for e não vai tratar nada. São demônios, entidades, potestades, dominando a mente daquele homem. Mas amém? Quando quiserem, meu amado, eu falo com toda humildade. Venha conversar comigo pessoalmente. Será um prazer. Eu falo com toda humildade. Eu não tenho dúvida nenhuma que eu tenho coisas a te falar que é onde te ajudar na tua caminhada espiritual. Tá bom? Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia. Em nome de Jesus.